2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16, diz assim: Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Senhor, eu quero te render graças por esse tempo aqui essa noite. Abençoa cada família, cada um que me ouve nessa noite. Que o teu doce Espírito entre em cada coração, entre em cada lar, e que eles ouçam a tua voz nessa noite. Acalenta-nos, derrama óleo fresco sobre a nossa cabeça, e que o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer, nos trazer paz, e que essa paz inunde o nosso coração nessa noite, e que estejamos prontos a ouvi-lo, é a minha oração, em Cristo Jesus, amém, 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 glória a Deus. Amados, o tema-chave dessa sessão é repetido tanto em 2 Coríntios 4, 1 e no versículo 16 que lemos: Não desfalecemos e não desanimamos. Literalmente, Paulo está dizendo o seguinte: não entregamos os pontos. Na situação em que Paulo se encontrava, não faltavam motivos para o desânimo, e no entanto, o grande apóstolo não desanimou, ele não desistiu. O que o impediu de não desanimar diante dos conflitos da vida? Essa é a grande pergunta essa noite, e a resposta é uma só: ele sabia o que ele mesmo possuía em Cristo. 4 verdades saltam aos nossos olhos nesse texto, e essas 4 verdades nos direcionam nessa caminhada rumo à glória. A primeira verdade está no versículo 16 que lemos, e essa é uma única verdade: o corpo se enfraquece, mas o espírito se fortalece. Por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem exterior é o nosso corpo, o nosso homem interior é o nosso espírito. A nossa fraqueza, irmãos, física é notória e indisfarçável. O tempo vai esculpindo em nossa face rugas profundas. Os cabelos vão ficando brancos mesmo. Os olhos vão ficando embaçados mesmo. Nossas pernas ficam bambas. Os nossos joelhos ficam trôpegos. As nossas mãos decaídas. Mas ao mesmo tempo, o nosso homem interior, ou seja, o nosso espírito, renova-se de dia em dia, de dia em dia. Enquanto o homem exterior está perdendo a batalha, o homem interior está crescendo em direção à luz, aumentando em força e em beleza. Notem que os 2 verbos do versículo 16, corromper e renovar, estão no presente contínuo, indicando um processo que não para. Enquanto um se corrompe, o outro se renova. Enquanto um se corrompe, o outro se renova. Na mesma proporção que o corpo se enfraquece, o espírito se fortalece. Enquanto um caminha para a morte, o outro deslancha em direção à vida plena. A vida plena. E Paulo, ainda falando sobre isso em 2 Coríntios 5:1, ele diz assim: quando este tabernáculo terrestre, que é o nosso corpo, se desfizer, temos da parte de Deus o que, Paulo? Um edifício feito não por mãos, eterno nos céus. Paulo diz que os mesmos sofrimentos que podem debilitar o corpo do homem fortalecem as fibras da sua alma. Agora, irmãos, caminhamos pelo deserto numa tenda provisória. Ela é muito provisória, mas há um templo permanente para a alma, onde haverá estabilidade, poder,
e beleza. Você olha para o seu corpo e ele se enfraquece, mas você não consegue ver o seu interior, e o seu interior está intacto. Ele cresce, ele cresce, ele cresce. Enquanto um caminha para a morte, o outro cresce poderosamente em direção à vida plena. Eu quero dizer isso para você essa noite, a primeira verdade apenas: o corpo se enfraquece, mas o espírito se fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Independentemente da sua idade, o seu corpo se enfraquece, mas o que está dentro de você cresce, 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 cresce em direção à luz. A cada manhã que nasce, a cada pôr do sol, nós crescemos, crescemos, crescemos em direção à luz, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Há uma segunda verdade no texto, que está no versículo 17, que Paulo diz que o presente é doloroso, mas o futuro é glorioso. Olha o versículo 17, acompanhe. Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não desanimamos, do versículo 16, não são meras palavras vazias de Paulo para encorajar outros, enquanto ele mesmo está desanimado. Amado, as aflições são pesadas e contínuas, mas vistas sobre a perspectiva da eternidade, elas são leves e momentâneas. Esse é um desafio para você que me acompanha na sua casa nessa noite: olhar para as lutas e para as provas da vida na perspectiva da eternidade. Diz Paulo que sofremos menos, muito menos, mas muito menos. Agora, irmãos, as aflições de Paulo não foram leves e nem momentâneas. Quando Paulo entrega-se a Cristo e o próprio Deus o joga por terra no caminho de Damasco, a sua vida começa ali como um cristão. Ele fica cego. E a partir de Atos 9, até o seu coração parar de bater, em 2 Timóteo capítulo 4, onde a sua cabeça é tosada em Roma, a vida de Paulo, as lutas não foram leves e muito menos momentâneas. Se não, vejamos, se nós pudéssemos fazer um resumo da vida de Paulo, para mostrar para você que não foi leve e muito menos momentâneo, seria mais ou menos assim. Atos 9:23, ele foi perseguido em Damasco. Atos 9:29, ele foi rejeitado em Jerusalém. Atos 9:30, ele foi esquecido em Tarso. Atos 14:19, ele foi apedrejado em Listra. Atos 16:22, ele foi açoitado com varas em praça pública e preso em Filipos. Atos 17, ele foi escorraçado de Tessalônica e enxotado de Bereia. Atos 18:13, ele foi chamado de impostor em Corinto. Atos 21:33, ele foi preso em Jerusalém. Atos 27:28, Paulo enfrenta um naufrágio no caminho para Roma. Atos 28:3, quando ele põe o pé na ilha de Malta e ele vai catar gravetos para manter o fogo aceso, ele é picado por uma cobra. Diz 2 Coríntios 11, nos versículos 24 e 25, Paulo diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Faz a conta. 40 vezes 5 e tira 39, faz vezes 5. Foi isso que Paulo apanhou. E ele continua dizendo: fui fustigado com varas 3 vezes. 3 vezes. 2 Coríntios 1:8, ele chega a dizer para a igreja na Ásia: porque, irmãos, não queremos que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porque foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Pensa num negócio desse, um homem sofrer tanto, a ponto de desesperar-se até da própria vida. E o que Paulo passou, ele diz, foi acima das forças dele. Não foi leve e nem foi momentâneo. Mas como eu disse aqui no início,
Quando você olha para as lutas e para as dores da vida na perspectiva da eternidade, elas se tornam leves e elas se tornam momentâneas. Esse mesmo Paulo que sofreu tudo isso, ele mesmo diz em 2 Coríntios 4:8, atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Amado irmão, você que me acompanha e tem passado por esse coronavírus, deixa eu te dizer uma coisa: Paulo nunca desanimou, Paulo nunca retrocedeu. Essa palavra desânimo, ela não existia no vocabulário de Paulo, e é algo tão comum de nós. Nunca desanimou, ele nunca parou, nunca. Estava claro para Paulo que Deus não nos livra do sofrimento, mas Ele nos livra no sofrimento. Deus vai permitir que eu e você passe por muitas lutas, muitas vezes, mesmo debaixo de oração, mesmo debaixo de jejum. É isso que esse texto nos ensina. Às vezes Deus vai livrar você da dor, mas às vezes Deus vai livrar você dentro da dor. É dentro. Às vezes Deus não vai permitir que nós saiamos da luta, mas Ele vai nos livrar dentro da luta. Paulo diz em Romanos 5:3, gloriamo-nos nas próprias tribulações. Irmão, que é isso? Um homem que se gloriava na luta que ele mesmo passava. A palavra tribulação que Paulo usa em Romanos 5:3 é tripsis, que significa pressão. Nós estamos nesse mundo e enfrentamos muitas pressões. O diabo, a carne e o mundo, isso é uma grande pressão. A vida cristã é um enfrentamento de muitas pressões. Já a palavra tribulação no latim significa tribulum. Era um lugar onde se descascava o trigo, separando o grão da palha. O tribulum era um pedaço pesado de madeira com cravos de metal, usado para debulhar cereais. Ao ser arrastado sobre os cereais, o tribulum separava o grão da palha. Quando passamos por tribulações e dependemos da graça de Deus, as dificuldades nos purificam e nos ajudam a eliminar a palha. Irmão, sabe o que está acontecendo comigo e com você em casa? Desde o início do coronavírus, Deus está separando o grão da palha. Deus está passando o rastelo do tribulum na minha vida e na sua vida, separando aquilo que presta daquilo que não presta. O tribulum passa pela minha vida e pela sua vida constantemente, porque é por meio das tribulações que Deus esculpe em nós a face de Cristo. Deus não esculpe sobre nós a face de Cristo com 4.700.000 na conta, irmãos. Não! Ele esculpe em nós a face de Cristo é por meio da dor, da dor. Eu e você somos pressionados pelas tribulações, e a cada uma que passamos e saímos vitoriosos, a face de Cristo é esculpida em nós, e louvado seja Deus por isso. Nós somos melhores a cada dia que nasce, a cada dia que se põe, a cada dia. O nosso futuro de glória deve encorajar-nos a enfrentar com alegria a nossa presente tribulação. O presente é doloroso, é sim, e eu não quero mentir para você que é, porque essa teologia da prosperidade, ela tem sido esmagada nesse tempo do coronavírus, esmagada. Essa teologia da prosperidade, ela tem sido posta debaixo dos pés de Jesus nesse tempo, porque a dor, a lágrimas, a dor, todos nós passamos dor. Terceira verdade do texto, está no versículo 18, acompanhe comigo.
As coisas visíveis são temporais e as invisíveis são eternas. Olha o 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. E por que, Paulo? Porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Que coisa poderosa. Paulo diferencia aqui o terreno do celestial, o temporal das coisas eternas. Amado, vivemos não pelo que vemos, mas pela fé. E a fé é a certeza de que nossa cidade permanente não é aqui. Não é. O visível que enche os nossos olhos e tenta seduzir o nosso coração é exatamente aquilo que não vai permanecer. Pensa nisso essa noite, você que está em casa. Aquilo que enche os seus olhos e seduz você, diz Paulo, é exatamente o que não vai permanecer. Irmãos, olha o paradoxo. Na verdade, para nós que nascemos de novo, as coisas reais são as invisíveis. As coisas reais no reino de Deus, notem que a pirâmide está invertida. Não fique triste comigo essa noite, mas coisas que talvez o seu coração esteja na terra, é exatamente aquilo que o fogo do juízo vai queimar. Exatamente, são essas. Paulo diz que o real é aquilo que não se vê, é aquilo que os nossos olhos não veem. Por isso Jesus disse em Mateus 6, a partir do versículo 19: não ajunteis para vós outros tesouros na terra, onde traça e ferrugem corrói, e onde ladrão escava e rouba, mas ajuntais para vós outros tesouros no céu. Por que, Jesus? Porque lá nem traça e nem ferrugem corrói, e nem ladrão escava e rouba. O céu é o nosso lar, o céu é a nossa pátria. Nosso Senhor está no céu, lá está o nosso tesouro, lá está a nossa herança. É lá que devemos investir o melhor do nosso tempo e o melhor dos nossos recursos. É lá, irmãos, é lá, não é aqui. Paulo diz que quando focamos a nossa atenção em coisas invisíveis, nós minimizamos as dificuldades e maximizamos a glória eterna. Irmãos, notem, pessoas que menos têm na terra, menos sofrem. Quanto mais você tem, existe a possibilidade, eu não estou dizendo que você é um desses, mas quanto mais você tiver na terra, maior a probabilidade de o seu coração estar em coisas. Então quando você passa luta, você sofre, você rói as unhas, você toma remédios para dormir. Por quê? Porque você tem medo de perder as coisas. Você sofre com medo de perder coisas. Quantos de vocês que estão em casa me acompanhando nessa noite estão com medo de perder? Quantos? Quantos de nós? Então, quando vivemos com os olhos na eternidade, irmãos, eu não estou dizendo que nós não vamos ter coisas aqui, eu não estou dizendo isso. Mas Paulo diz que aquilo que não se vê é o que tem valor para o reino. Pense nisso essa noite em nome de Jesus. Por isso que Paulo mesmo diz em Colossenses 3, 1 e 2: buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E aí no versículo 2 ele diz: pensai nas coisas lá do alto. Ele diz: busque. E o que é busque? É ZTIT, é buscar para encontrar, é buscar para possuir. E pense, é ponem. E o que é isso? Esse pensamento deve motivar você a buscar aquilo que realmente é necessário. Por isso que Paulo diz: busque e pense, pense e busque, busque e pense, pense e busque. Irmãos, as coisas do alto motivando um homem da terra, nada do que ele passa aqui o para. Nada, absolutamente nada.
Independentemente do que Paulo enfrentou, e vocês ouviram o que eu disse da vida de Paulo, amado, esse homem sofreu. Esse homem sofreu muito e ele nunca desanimou, nunca. A palavra desânimo não existia na boca de Paulo, nunca. Ele nunca parou, ele nunca pensou em voltar a tomar cerveja, em voltar a tomar Brahma, ele nunca pensou. Paulo nunca pensou em ir para as boates da vida, para se deitar com mulheres, ele nunca pensou. Ele nunca quis retroceder o homem. E eu tenho uma notícia para te dar: ele era um homem como eu e você, exatamente como nós, exatamente. Querido, atentar apenas nas coisas que se veem é viver sem esperança no mundo. Mas buscar as coisas que os olhos não veem é viver na dimensão da eternidade, com os pés na terra, mas com o coração no céu. E louvado seja Deus, que eu quero crer que milhões e milhões de pessoas espalhadas ao redor do globo terrestre estão com os pés na terra. Sim, mas o coração já está no céu há muito tempo. Ele passa, ele sofre, ele passa, ele sofre, mas ele não abandona, ele não desiste, porque os olhos dele estão fixos no alto, no alto. Ele não tem mimimi, ele não murmura, ele não reclama, ele não pensa em abandonar Jesus, não, ele olha para o alto, ele olha para cima, e ele diz: eu não vou parar, eu não desisto, nada me para, porque Paulo tinha um alvo. Qual é o seu alvo essa noite? Qual, irmãos? Quarto lugar, está no versículo 14 que não lemos, e eu quero gastar um pouquinho mais de tempo aqui. Foi exatamente por causa desse último ponto que Deus me trouxe a ministrar esse texto de novo. Olha o versículo 14, é que a fé está fundamentada na ressurreição do corpo, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Que coisa maravilhosa! Sabe, a fé do homem é que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus há de nos ressuscitar um dia e nos apresentar diante dele, mediante a perdas. Eu quero crer que muitas pessoas, talvez até você que me acompanhe, tem perdido pessoas. Eu e a Luciana choramos demais quando ficamos sabendo da amada irmã. 3 meses, mas nós choramos. Imagine os irmãos daqui, eu estou aqui há pouco tempo, mas pensa num negócio desse, você perder alguém. E imediatamente, quando eu fiquei sabendo disso, Deus me fez escrever algumas coisas novas aqui nesse ponto, sobre a ressurreição do corpo. Amado, como será o nosso corpo? Como? Essa foi a pergunta feita a Paulo em 1 Coríntios 15, 35 e 36. O povo de Corinto perguntou assim para ele: como ressuscitam os mortos? Em que corpo vem? Aí Paulo diz assim para eles: insensato, o que semeias não nasce, se primeiro não morrer. Paulo disse: quando há ressurreição, há uma continuidade e uma descontinuidade. O corpo ressurreto não é o mesmo, com as mesmas características do corpo que foi semeado. Ele é infinitamente superior. Assim como o bulbo de uma flor é feio, mas quando desabrocha, ele desabrocha uma linda flor. Assim também será o corpo da ressurreição. Assim será, irmãos. Paulo ainda argumenta em 1 Coríntios 15, 39. Nem toda carne é a mesma, porém, uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Sabe o argumento de Paulo aqui? É que se Deus é poderoso
para criar diferentes tipos de corpos para homens, animais, aves e peixes. Deus é poderoso para trazer de volta o corpo da ressurreição. Meu amado irmão, independentemente de onde a pessoa estiver e de como ela tiver morrido, ao ressoar a trombeta de Deus, pela palavra de Deus, ele sairá do sepulcro, ele sairá dos lugares distintos da terra, e ele ressuscitará incorruptível, incorruptível. Paulo ainda ilustra em 1 Coríntios 15, 40 e 41. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Quando os mortos ressuscitarem, diz Paulo, todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. Notem, um corpo é a glória do sol, outro é a glória da lua, porque até entre estrelas e estrelas há diferenças de esplendor. Irmãos, quando os corpos ressuscitarem, diz Paulo, todos vão brilhar, mas nem todos vão brilhar com a mesma intensidade. E por quê? Porque o que está por trás disso é a verdade do galardão. Galardão. Há um texto de 1 Coríntios 3,15 que Paulo diz assim: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, todavia esse mesmo será salvo, como que através do fogo. Meu irmão, esse texto não fala de perda de salvação, e sim de perda de galardão, perda de recompensa. Por isso que o corpo, quando ele ressuscitar, diz Paulo, que um vai brilhar mais do que outros. A pessoa será salva, mas talvez ela não tenha recompensa. Que coisa maravilhosa esse negócio aqui. Agora, como será a semeadura? Paulo continua dizendo em 1 Coríntios 15, 42, semeia-se corpo corruptível, ressuscita-se corpo incorruptível. Como já dizemos atrás, o corpo está sujeito à fraqueza. O corpo da ressurreição, porém, jamais ficará cansado. Jamais, irmão, jamais. Ele ressuscita incorruptível. O semear, que é quando ele vai para o pó, ele vai corruptível, mas quando ele ressuscita, é incorruptível. Incorruptível. Paulo diz ainda em 1 Coríntios 15, 42, semeia-se em desonra, ressuscita-se em glória. E o que é desonra aqui? Há corpos deformados, mutilados, enfraquecidos e doentes. Porém, Paulo diz que o corpo da ressurreição é um corpo glorioso. Glorioso. Daniel 12:3 diz que aqueles que forem sábios resplandecerão com fulgor. Amado, imagine um corpo brilhando com o sol na luz do meio-dia. Pense nisso. Assim será o corpo da ressurreição. Semeia-se em desonra, mas ressuscita-se em poder. Poder. E que poder! Ainda diz Paulo em 1 Coríntios 15, 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita-se em poder. Amado, nosso corpo ainda hoje está preso às leis da natureza. Se você pular de um prédio, você morre. Mas diz Paulo que o corpo da ressurreição não estará mais preso às leis da natureza. Novo céu, nova terra, novo céu, nova terra. Para um corpo glorificado será um estatalar de dedos. Ele irá no novo céu e na nova terra, não haverá limites. Ele aparecerá ali como Jesus apareceu para os discípulos sem abrir a porta, apareceu no meio deles. Assim será o corpo da ressurreição. Diz Paulo em Filipenses 3:21 que teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Louvado seja Deus!
Diz ainda 1 Coríntios 15:44, semeia-se corpo natural, ressuscita-se corpo espiritual. E o que significa isso? É que o corpo da ressurreição não terá mais o conflito entre o desejo carnal e o desejo espiritual. Vai reinar nele, com toda a totalidade, o supremo Espírito de Deus nesse corpo. Ele não haverá mais distinção entre aquilo que ele quer e aquilo que ele não quer. Vai semear-se um corpo natural e vai sair do pó um corpo espiritual. Meu irmão, eu quero dizer para você que está em casa: você perdeu alguém? A dor, a lágrima, a dor mesmo, a dor é aguda mesmo. Mas eu quero dizer para você que daqui a pouco, quando aquela trombeta ressoar, o corpo dela ou dele sairá do pó incorruptível, transformado, um corpo turbinado, semelhante ao corpo da glória de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. É essa fé que Paulo tem, que está fundamentada na ressurreição do corpo. Por isso Paulo exaustivamente fala da ressurreição do corpo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do versículo 51, Paulo diz assim: escutem, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revista da imortalidade. Pois quando que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória mediante ao nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O trabalho da Marilda na terra não foi vão, não foi. E o nosso trabalho para o Senhor não é vão. Ele há de tirá-los do pó, da sepultura, e trazer e levá-lo com glória em nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Com o Senhor. Essa separação é transitória, é passageira. É muito passageira, irmãos. É muito. Nada parará a jornada daqueles que estão em Cristo Jesus. Nossa jornada não termina num túmulo frio, mas na Jerusalém celeste. Eu quero dizer para você que me acompanha nessa noite, você que já perdeu alguém, a sepultura não é o nosso fim, não é. O nosso fim não é a morte, mas o nosso fim é a vida eterna, é a vida eterna. Essa certeza da fé nos encoraja a enfrentar todas as lutas da vida, todas elas. Eu quero terminar essa palavra com uma frase, para nós orarmos. E a frase é essa, eu escrevi há pouco. Uma pessoa só está verdadeiramente preparada para viver quando ela está verdadeiramente preparada para morrer. Eu vou repetir para você, por favor, guarde isso. Uma pessoa só está verdadeiramente preparada para viver quando ela está verdadeiramente preparada para morrer. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são passageiras,
mas as que não se veem são eternas. São eternas. São essas, irmãos, que vão prevalecer. Sabendo, Paulo diz ainda, que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus há de nos ressuscitar e nos apresentar com Ele. Que palavra poderosa, que palavra bendita vinda da parte de Deus. Meu irmão, levanta a cabeça, levanta a cabeça. Deus está no controle. Se Ele tem lhe permitido viver e experimentar algumas lutas, não morra, não se desespere. A caricatura do Filho de Deus é estampada em você, dia após dia, dia após dia. Levante a cabeça, levante a cabeça. E não desanime, tire essa palavra do seu vocabulário. Não desanimamos, não desanimamos, não desanimamos. Nós não paramos, não paramos.